O jogo dessa noite contra o Goiás no estádio Serra Dourada pode fazer com que o Grêmio iguale um recorde histórico e também alcance a mesma pontuação do líder do Campeonato Brasileiro. O jogo contra o Goiás pode igualar um recorde do Grêmio em campeonatos brasileiros. Em 1980, o tricolor venceu 6 partidas seguidas. Nessa temporada, já são 5. A diferença do jogo de hoje para os demais está na escalação. O 3-5-2 será mantido, mas justamente na zaga um desfalque. Rodolfo está suspenso pelo 3º cartão amarelo. O substituto, claro, é outro zagueiro, Gabriel. O volante Riveiros foi convocado pela seleção paraguaia, também está fora. E nesse caso, quem entra joga em outra função. Zé Roberto volta ao time titular. Vai começar a primeira partida desde que se lesionou contra o Corinthians. E por falar em Corinthians, o jogo no Pacaembu foi a última derrota do Grêmio fora de casa. Depois, o tricolor goleou o Bahia na Fonte Nova. Deixou para trás o Vasco em São Januário. E o Flamengo em Brasília também. Hoje à noite o Grêmio pega o Goiás. O adversário é o 9º colocado. Mesmo em uma posição intermediária na tabela, o time de Walter chamou a atenção na semana passada. Pela Copa do Brasil, o Goiás eliminou o Fluminense. O time do Goiás é um time muito perigoso, não é por nada que eliminou o Fluminense também na Copa do Brasil. Eles estão fazendo uma boa campanha, é sempre muito difícil jogar lá na casa deles, entendeu? Então a gente vai tomar cuidado com toda a equipe do Goiás. O retrospecto do Grêmio no Serra Dourada não é bom na história do Brasileirão. Só que na última vez em que as duas equipes se enfrentaram, o técnico gremista era Renato. O tricolor venceu por 2-0. Gols de André Lima e Diego Clementino. Coincidência? Talvez. Motivos para acreditar em mais uma vitória não faltam. O Grêmio só quer continuar a boa fase. A nossa intenção é se manter no G4. É difícil, é porque todo mundo quer chegar ali no G4. Então a gente tem trabalhado para isso, aquilo que eu falei, a cada jogo, a gente buscando sempre o melhor resultado, buscando as vitórias, para a gente se manter aí. Esse é o nosso objetivo, porque no momento que você se mantém no G4, você está sempre naquele bolo. Obrigado. Ô, Carlos de la Rocha, qual é o time do Grêmio que o Renato bota a campo hoje à noite contra o... Bom, não tem o Rodolfo, né, que está suspenso, tomou o 3º cartão amarelo contra a Ponte Preta. Não tem o Riveiros, que está com a seleção paraguaia, disputa de amistosos agora, que tem data FIFA. Mas na zaga vai entrar o Gabriel, mantendo aquele trio de zagueiros, mas no meio-campo entra o Zé Roberto. Volta, está recuperado de lesão, já tinha entrado no segundo tempo do jogo contra a Ponte Preta, vai jogar no meio de campo junto com o Souza e com o Ramiro, e o resto do time segue o mesmo. São essas duas modificações, aí só no meio campo que acaba mudando um pouquinho a formatação. Eu acho, Cadu, não sei se tu tens essa informação, mas acho que vai ter no sistema defensivo uma modificação de posicionamento com a entrada do Gabriel, especialmente pela saída do Rodolfo. Eu imagino que o Renato vai colocar o Erley para fazer a condição de estar centrado entre os zagueiros, por conta da experiência, da técnica, e o Gabriel vai jogar mais pelo lado direito, onde joga o Erley. Acho, não é informação. Eu faria isso. E com o Zé Roberto no meio campo, é aquela grande discussão que a gente vem tendo, né, Chico? Do que muda com o Zé Roberto? Tu achas que muda a concepção? Eu acho que não. Eu acho que muda só a característica da equipe. Porque eu acho que o Zé Roberto entra para fazer a função do Riveiros, no mesmo esquema, numa mesma ideia. São jogadores muito diferentes. Muda a característica, porque o Zé Roberto tem mais qualidade na assistência, tem um pouco menos de movimentação, um pouco menos de capacidade de cercar e marcar. Então, muda a característica. A concepção, para mim, é a mesma. Eu tô com cutuco. Vai jogar um volante? Peraí, deixa eu entender. Tu tá com um cutuco? Um cutuco é um sentimento, um feeling, né? Pois eu acho que o Renato vai botar mais um volante e deixar os 2 zagueiros. Tá, aí... Pra tentar fazer o Zé Roberto. Não, joga o Zé Roberto. Fazer 4-4-2? 4-4-2. Não, mas aí é uma bobagem. Eu acho que não. Eu estou dizendo que é um sentimento que eu tenho. E vou tentar argumentar o meu sentimento. O Zé Roberto, ele não está acostumado nesse esquema 3-5-2, correto? Não, mas ninguém estava, né? Tu acha que vai ter que o time vai ter que se modificar em função do Zé Roberto? Tu tá brincando comigo, né? O Zé Roberto, desculpa, mas o Zé Roberto não é tão importante assim. O time vem de 5 vitórias consecutivas sem o Zé Roberto. Tá, mas o time não tem que jogar entrar, não é o Messi. Não é isso, mas é o Zé Roberto que vai entrar. Então, ele tem que pensar nisso.
Se o Zé Roberto ele vai se adaptar, ele vai ter que se adaptar. Bom, mas o que é mais fácil? O que é mais fácil? O Zé Roberto se adaptar, jogar num esquema que ele está acostumado? Pelo amor de 4-4-2 com mais o volante. E aliás, ele pode não fazer um 4-4-2 ortodoxo. Ele pode fazer os 2 zagueiros, os 3 volantes em linha. Sim. Jogou assim contra o Curitiba. Jogou assim com o Curitiba. E o Zé Roberto. Jogou assim com o Curitiba depois do Grenal. Não, o Zé Roberto depois do Grenal jogou assim contra o Curitiba. Ele botou o Max. Cara, só faltou o Ribeiro dizer quem é que vai entrar no time. Não, o Matheus Biteco, ele disse. O Matheus também não está adaptado a esse esquema. O Ribeiro está tentando convencer que é mais fácil tu mudar todo o time do Grêmio em função do Zé Roberto. Isso pode ser uma piada. Então ele vai ter que tirar o Zé Roberto e botar o Biteco. Se é para proteger o esquema, mas ele tem que botar o Biteco. O Zé Roberto tem condição de fazer isso, gente. A gente não sabe. Bom, tu tá argumentando como se soubesse. O Renato não pode mudar o esquema sem saber o que o Zé Roberto pode dar nesse esquema que tem 5 vitórias seguidas, Ribeiro. Isso é tudo óbvio. Mas aqui, ó, são 2 coisas pra gente analisar, Baldasso. Deixa eu olhar pra ti aqui, já que nós estamos aqui, juntos aqui. Uma coisa... Não vai olhar pra mim. Não. Então eu vou falar pra ti. Tira a câmera aí. Tira! Só em mim aqui. Aqui. Isso. Tá difícil. São 2 coisas pra gente pensar. Um, o que a gente acha que deve ser, e o outro, o que a gente acha que o Renato vai fazer. São coisas diferentes. O que eu estou dizendo aqui é o que eu acho que o Renato poderá fazer. O que te leva a pensar isso? Porque eu acho que ele não tem convicção de que o Zé Roberto vai funcionar nesse esquema com 3 volantes. O Matheus Biteco, tu tem convicção? Ele é volante, né? O Zé Roberto tem um jogador experiente, tem qualidade para isso. Ele vai melhorar a transição dos volantes para o ataque. Ele vai dar um acabamento melhor. Deixa eu só lembrar o que aconteceu no jogo contra a Ponte Preta. O Renato tem tanta convicção nesse esquema que ele chegou a um determinado momento do jogo que ele passou a ter um jogador a mais na partida. Que aí sim, a única maneira que te justifica tirar um zagueiro e botar um meia, ele chamou o Vargas. E aí o Grêmio fez um gol, ele quer tanto continuar no 3-5-2, que ele mandou o Vargas sentar no banco de novo e chamou o Zé Roberto para manutenção do esquema. Ele chamou o Zé Roberto justamente para não precisar mudar o esquema. Por que hoje, com o Zé Roberto, ele iria mudar? E até pelo seguinte, Ribeiro, não é tu que defende que o Grêmio, nesse esquema, joga melhor fora de casa do que dentro? O jogo é fora de casa. Sim, com os 3 volantes. Ele não vai manter, ele botou o Zé Roberto. Mas por isso que eu tô achando que ele parece pode mudar. Parece que tá dando perna de pau no time. Deixa eu ver se o Ribeiro conclui, porque eu entendi a manifestação dele. A manifestação dele, são 2 coisas diferentes. O que ele acha que o Renato vai fazer e o que ele acha que o Renato tem que fazer. Essa segunda parte não falou, o Ribeiro. O que o Renato tem que fazer? Não, para mim o que ele tem que fazer é deixar 3 volantes. Deixar o Zé Roberto no banco. Põe o Biteco e deixa 3-5-2. 3-5-2. Não, aí muda toda a concepção. Se tu botar o Matheus Biteco, aí sim tu mudou toda a concepção. Eu acho que não, Baldasso. Acho que ele manteve o time que vinha jogando. Não, o time que vinha jogando tem um volante. O time que vinha jogando tem só o Souza posicionado. Gente, o Ramiro e o Ribeiro estão fazendo uma intensa movimentação de chegada na área. O Matheus Biteco não faz isso. Se tu botar o Matheus Biteco, tu vai ter um jogador igual o Souza. Aí tu muda a concepção. Com o Zé Roberto, tu não muda a concepção, só muda a característica. Com o Matheus Biteco, tu muda. Vamos até Goiânia, então, conversar com o enviado da Band, Matheus Trindade, repórter da Rádio Bandeirantes, que está lá para trazer todas as informações do jogo. Ô Matheus, a gente está aqui discutindo se o Zé Roberto entra, se não entra, se vai ser volante, se não vai. O que o Renato está pensando para esse jogo de hoje, Matheus? Tudo bem, Chico? Boa tarde a você e a todos aí do Donos da Bola. O Zé Roberto é a tendência para começar na equipe titular, né? Até pelo que o Renato fez no jogo contra a Ponte Preta, colocando o Zé Roberto no lugar do Riveiros, que forçou o cartão amarelo. Então, nenhum treino apontou, né? Foram treinos leves, um trabalho leve no domingo ainda em Porto Alegre, um chão que aconteceu ontem no CT do Atlético Goianiense, mas a tendência é essa, não tem outra alternativa, ou tem alternativa, mas a ideia do Renato é colocar o Zé Roberto no meio-campo, sim, não vai fazer uma alteração mais drástica neste momento, coloca um jogador que é experiente e que está recuperado de lesão. E os perigos do Goiás passam pelo Walter, que está confirmado para o jogo, Matheus?
Tá confirmado, até no treino de ontem ele treinou entre os titulares, ele até sofreu uma pancada no tornozelo direito durante o trabalho, mas não preocupa, vai para a equipe titular sim. Teve um desgaste muito grande contra o Fluminense, depois ele jogou contra o Atlético Mineiro, um pouco mais cansado, mas vai para o jogo de logo mais. E a ideia do Grêmio é parar o meio-campo do Goiás para que a bola não chegue no Walter, vai ser o único atacante da equipe, e a gente sabe que o Walter nesse momento, além de finalizar bem, ele também dá passe muito bom, assim como foi no jogo contra o Internacional. Então é o principal jogador. O Renato, por exemplo, já disse, já falou sobre esse atleta, gosta muito desse jogador e é um atleta que tem que tomar mais cuidado. O Walter está confirmado sim para o jogo desta noite. Só para a gente fechar, o Barcos parece que sentiu um desconforto e tal, mas vai para o jogo, né? Não, vai para o jogo, não preocupa não, treinou normalmente ontem, até concedeu entrevista coletiva depois do trabalho, não preocupa não, esse está confirmado. O Renato até conversou em separado ontem no CT do Atlético Goianiense com o Kleber e o Barcos, mostrando muita confiança nesses dois jogadores e dando uma orientação a mais também para o jogo de logo mais aqui em Goiânia, numa temperatura nesse momento, viu, Chico, de 29 graus. Que espetáculo. Bom trabalho para você na jornada Band Ipanema logo mais, viu, Matheus? Valeu, obrigado, grande abraço a todos.